Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui em Patrocínio, Minas Gerais, conhecendo então o Centro de Pesquisas da Agroceres Multimix. E quem está aqui comigo agora é o Marcelo Torreta, que é gerente nacional de aves da Agroceres Multimix, e vai comentar um pouquinho com a gente a respeito dos principais desafios e demandas na área de nutrição para aves. Seja muito bem-vindo, Torreta. Obrigado. Bom, aqui a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Já temos 7 anos de pesquisas contínuas na substituição do uso de antibióticos melhoradores de desempenho por produtos naturais, como probióticos, prebióticos, extratos herbais com óleos essenciais que se tornam fitogênicos, que acabam substituindo esses antibióticos. Cada ano que passa está ficando mais limitado o uso, né? Hoje a Europa já está completamente sem uso desses antibióticos de uso contínuo na ração. Os Estados Unidos está ultrapassando os 50% de retirada dos antibióticos. E o Brasil a gente calcula que esteja entre 20% e 27% até o final do ano. Então, se antecipando já há anos atrás, a gente vem nessa busca de substituição desses antibióticos com produtos que mantenham ou melhorem o desempenho quando se retirar desses antibióticos de uso contínuo em ração. Marcelo, então como é que fica o desempenho das aves? Como que isso impacta tanto na avicultura de corte, na avicultura de postura, quando a gente fala na retirada ou diminuição de uso de antibióticos e anticoccidianos? Bom, falando por espécie, né, na avicultura, no frango de corte, a gente chegou num ponto em que a evolução e combinação dos produtos que a gente utiliza faz com que esse programa substitua completamente o uso de antibióticos, com melhoria de resultados em conversão alimentar e ganho de peso, e principalmente o que a gente chama da qualidade intestinal, que é o que também faz com que você tenha uma melhor desempenho da ave por questão de bem-estar animal também, porque você tendo uma melhor qualidade intestinal, existe uma comunicação de intestino com o cérebro que aumenta a produção de serotonina, que é a produção que produz a sensação de bem-estar na ave, e com isso ela melhora o desempenho, aumenta o consumo e melhora a sua conversão alimentar. Esse é um programa que a gente já desenvolveu ao longo dos anos e está há mais de 3 anos em uso em nossos clientes. No caso de postura comercial, também nessa linha de melhoria de qualidade intestinal, ele está mais ligado à questão da qualidade final do produto final da galinha, que é o ovo. Então a gente tem a melhoria de qualidade de casca, da sua resistência, da sua espessura, né? Melhoria do frescor do ovo, que é a altura do albúmen, melhoria da coloração de gema, que é outro fator que o consumidor percebe facilmente, né? E a questão também da qualidade das fezes, do esterco, em que você diminui a quantidade de ovos sujos, que muitas vezes é um problema para o produtor. Então toda essa questão de melhoria de qualidade intestinal promove essa melhoria de qualidade de ovo em postura. Inclusive, vocês mostraram aqui para nós, nesse centro de pesquisa, uma máquina que vocês fazem a análise do ovo, isso pensando na pesquisa, mas vocês também transferem esse tipo de análise para o cliente que adquire, né, o pacote de serviços e tecnologias e produtos da Agroceres. Isso, toda a tecnologia desenvolvida aqui no Centro de Pesquisa e Inovação, né, no caso da postura comercial, quando a gente faz esse tipo de trabalho de substituição, não adianta a gente somente falar que melhora a qualidade da digesta, que melhora a digestibilidade. Eu tenho que comprovar com dados, com números isso. Então a gente utiliza um equipamento em que ele faz todas essas medidas que eu mencionei, né? Ele faz o peso do ovo, espessura da casca, resistência da casca e outros parâmetros de qualidade do ovo, em que a gente consegue mostrar o antes e depois, né? Antes de você adicionar e fazer a substituição do antibiótico para um extrato herbal fitogênico com óleo essencial, e após o consumo de algumas semanas você faz as medições e mostra os índices de melhora de resistência de casca, de espessura, de coloração de gema, entre os outros itens. Como isso é uma comprovação interna nossa, em que a gente tem os dados de melhoria,
a gente transferiu isso para o cliente também. Então, a gente não tem só esses dados aqui no centro de pesquisa. A gente consegue fazer isso no nosso cliente na prestação de serviço técnico, fazendo as medições antes e depois, e mesmo em todos os lotes que o cliente tem, a gente consegue ver os lotes que podem ter alguma deficiência, algum problema, para a gente dar um foco na melhoria daquele resultado. E fazendo a utilização, né, desses produtos que são fitogênicos, que são produtos naturais e que vêm em substituição aos antibióticos e anticoccidianos, então pode-se dizer que se melhora a saúde global, vamos dizer assim, uma saúde integral das aves, quando a gente pensa na microbiota que afeta tudo? Exatamente. Se pensar, o antibiótico é regulamentado, a gente tem segurança de uso. O Brasil é um dos maiores produtores e maiores exportadores de carne de frango, a gente exporta para mais de 150 países, né? Então, a qualidade da nossa proteína, né, tanto de ovo quanto de carne, é indiscutível, independente da forma de uso, né, de antibiótico ou de uma estratégia de produtos naturais. Porém, o que a gente vem acompanhando ao longo dos anos é a evolução desses produtos da linha que a gente chama natural, que são simbióticos, que é a associação de probióticos com prebióticos, né? ou associação de herbais, ou blends de ácidos orgânicos, que foram opções que foram surgindo e evoluindo na sua tecnologia, ao ponto de a gente ter a tranquilidade de substituir uma tecnologia que a gente já usava com segurança e tornou o país um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, com uma maior segurança alimentar por ser um produto totalmente natural e isento de qualquer dúvida em seu uso, né? E pensando na aceitação do produtor que está lá no campo, Marcelo, como que funciona isso, né? Porque às vezes existe alguma resistência, se ele está acostumado, se ele sempre utilizou uma forma ali de tratar as aves, se pensar então em soluções naturais, existe alguma barreira, alguma dificuldade na aceitação? O Brasil é um dos últimos grandes produtores que está entrando nessa linha de retirada de antibióticos. E no passado, como eu disse, quando começou a se fazer alguma coisa, quando as empresas começaram a exportar para a Europa com exigências de alguns mercados na retirada, tudo, os produtos que tinham não tinham a eficiência que a gente tem hoje. Então, alguns resultados no passado eram inferiores e você tinha uma perda de desempenho quando você fazia a substituição. Mas ao longo do tempo, com muita pesquisa, com tecnologia dos fornecedores, né, a gente hoje trabalha com cepas selecionadas específicas, né, para cada tipo de bactéria. Então, ela acaba atuando para gram positivo, para gram negativo, né? A gente conseguiu chegar num resultado igual e até mesmo superior nessa substituição. Então, no produtor, quando existe essa barreira, a gente faz as avaliações. Então, não é cientificamente, estatisticamente, a gente não consegue fazer uma estatística como é feito aqui no centro de pesquisa, na validação e dos produtos aqui dentro, mas lá dentro a gente consegue, por protocolos pré-determinados, fazer uma comparação para que ele tenha segurança na substituição do antibiótico por aditivos naturais. Tá, então estivemos com o Marcelo Torreta, que é gerente nacional da área de avicultura da Agroceres Multimix. Muito obrigada, Torreta. Eu que agradeço a visita de vocês aqui no nosso centro.